dominando o primeiro degrau, que é o contexto geral. Nós vimos no encontro passado que para a gente compreender as Escrituras, qualquer texto bíblico com facilidade, nós precisamos escalar 7 degraus. O primeiro deles é o contexto geral. É importante que antes de abrir a Bíblia, você escolha o livro que vai estudar e já conheça o autor, para quem o livro foi escrito, o local da escrita, sobre o que o livro fala, o esboço do livro, como o autor organiza a sua linha de raciocínio, como ele apresenta os argumentos e as características teológicas daquele livro. Só depois que você estudou todo o pano de fundo, e nós vimos que isso é necessário porque a Bíblia está distante de nós milhares de anos, numa outra cultura, num outro contexto social, político, econômico, era uma outra realidade que precisa ser obrigatoriamente levada em consideração. Só a partir disso, de ter estudado o pano de fundo, é que você abrirá o texto bíblico e o lerá. E a partir de agora, você lerá livros inteiros. Não vai mais fazer da Bíblia caixinha de promessa. Hoje eu estou triste, deixa eu ver o que Deus vai falar comigo. Você vai escolher um livro, vou estudar o Evangelho segundo Mateus. Você o lerá em seus 28 capítulos, do início ao fim. Eu lerei uma carta essa semana, a carta de Paulo aos Filipenses. E aqui eu já dei uma pegadinha para vocês na minha fala. Eu lerei essa semana a carta de Paulo aos Filipenses. Olha a pegadinha. Quando eu envio uma carta para Miriam do Eliaquim, e essa carta chega via correio, hoje não existe mais isso, né? Mas vamos voltar um pouco aí o nosso jeito de enxergar a vida, 20 anos pelo menos. Eu enviei uma carta. Chegou, ela pegou a carta, está lá, Renato, endereçado a Miriam. Ela abre a carta. Ela lerá a metade, no meio da carta, só um parágrafo, ou ela lê numa sentada do início ao fim? Por que a gente trata as cartas nas Escrituras de um jeito diferente? Quando as cartas foram endereçadas e a igreja recebeu, no momento de culto, a igreja lia a carta do início ao fim, para entender toda a linha de raciocínio do autor. Depois que você entende todo o conteúdo geral, aí sim, no outro dia você pode, de maneira bem parcimônica, ler blocos. Eu peguei Filipenses, que tem só 4 capítulos, dá para ler em 20 minutinhos. Li Filipenses todo hoje, minha cabeça assimilou o conteúdo. A partir de amanhã eu estou com papel e caneta em mãos, ou eu vou digitar, eu agora vou ler Filipenses 1, verso 1 a 4. No outro dia eu vou ler Filipenses, versos 5 a 11, e vou estudar cada bloco de pensamento do apóstolo Paulo. Mas eu vou estudar cada bloco de pensamento, depois que eu tiver agora o todo da carta já assimilado por mim. Então só depois você vai ler o texto bíblico. E ao ler o texto bíblico, é importante que você o leia várias vezes e de preferência compare com outras versões. Nova Versão Internacional, A Mensagem de Eugene Peterson, Nova Tradução na Linguagem de Hoje, Nova Versão Transformadora, porque assim você vai assimilando detalhes do texto em outras traduções. Você vai notar que o sentido do texto não vai mudar, é o mesmo sentido, mas expressões diferentes te ajudam a compreender melhor algumas dificuldades. Só no terceiro degrau é que você vai estudar o texto. E aqui precisa estudar mesmo, gente. Aqui tem a ver com gramática, palavras que se repetem, os verbos no passado, presente e futuro. Não desvalorize o verbo. Se você tem dificuldade com o verbo, vai lá para o YouTube, pegue um bom professor com a aula gratuita, em 15 minutos ele te dará uma revisão dos verbos, e você vai ficar atualizado nesse assunto. Por que verbo é tão importante? Porque verbo transmite movimento, verbo dá ação ao texto. E as Escrituras são marcadas por movimentos intencionais. Então é importante você escrever as ações que estavam no passado, o que está acontecendo, o que acontecerá e aquilo que é ordem. Depois você vai começar a se educar para prestar atenção natural em algumas conjunções. Eu não coloquei todas, mas a palavrinha mas e suas variantes, porém, contudo, no entanto, quando aparecerem nas Escrituras, olha, acenda o sinal amarelo, crie um sistema de legendas, você mesmo, você está lendo a Bíblia, você vai circular aquilo quando for verbo, você vai sublinhar embaixo quando for uma conjunção, você marcará com um retângulo, um quadrado, quando for uma conjunção adversativa, mas, porém, contudo, no entanto. Por que isso é importante?
Porque conjunção mas, porém, contudo, no entanto, ela vai mudar toda a direção do texto. Toda a direção. Outra conjunção, por isso, portanto, e porque junto e sem acento, vai concluir uma linha de raciocínio. Vai explicar o pensamento do autor. Falando de português básico aqui. Depois que você estudar as conjunções do texto, é necessário escrever uma paráfrase. O que é escrever uma paráfrase? Você vai reescrever o texto usando suas palavras. Nesse momento que você começa a reescrever o texto com as suas palavras, o esboço do texto começa a saltar. A linha de raciocínio do autor, como ele divide a construção de seus argumentos, salta aos seus olhos. Essa é a principal etapa para quem deseja montar um estudo bíblico, montar uma pregação. Quando você enxerga as divisões naturais que o próprio texto dá, é quando você o reescreve com as suas palavras, ficando atento às divisões de argumento e pensamento do autor. Note bem, você chegou em casa, sua mulher virou para você e disse: meu bem, vem aqui, eu preciso conversar com você sobre 3 assuntos. Primeira coisa, você vai gelar a espinha, né? Será que vem boa coisa por aí? Preciso conversar com você 3 assuntos. E aí você vai sentar perto dela. Ela vai dizer: ó, eu preciso de você amanhã para levar nosso filho ao médico. Você consegue? 11 horas da manhã? Primeiro assunto. Segundo lugar, fulano de tal me ligou para a gente almoçar na casa dele domingo. Dá para a gente ir? Terceiro lugar, você já pensou o que a gente vai fazer no feriado tal? Percebe que na conversa da esposa com o marido, ela já dividiu o argumento em ordem sequencial. Toda a escritura é formada dessa maneira também. Paulo, ele escreve a carta aos Efésios, capítulo 5. Ele diz no versículo 18, enchei-vos do Espírito. No versículo 22 ele vai dizer como nós somos cheios do Espírito. Mulheres são cheias do Espírito ao se sujeitarem aos seus maridos. Versículo 25, maridos são cheios do Espírito ao amarem suas mulheres como Cristo amou a igreja. Capítulo 6, filhos são cheios do Espírito a se sujeitarem e honrarem seus pais. Versículo 4 do capítulo 6, pais são cheios do Espírito ao instruírem e lutarem por seus filhos para que eles cresçam no caminho do Senhor. Capítulo 6, versículo 5, funcionários são cheios do Espírito ao trabalharem com honestidade, fidelidade e pontualidade para os seus empregadores. Capítulo 8, versículo 8 do capítulo 6, patrões são cheios do Espírito ao tratarem seus funcionários com respeito. Note que tudo começa em Efésios 5, verso 18, enchei-vos do Espírito. E agora, vidas cheias do Espírito se manifestam em funções. Mulheres cheias do Espírito agem assim, maridos cheios do Espírito agem assim, pais assim, filhos assim, funcionários assim, patrões assim. Então, na medida em que você reescreve o texto, esses argumentos começam a saltar diante dos seus olhos. E você enxerga o esqueleto, o esboço, a linha de raciocínio. Aí ficará muito mais fácil para você liderar um grupo pequeno, falar no aniversário de família, falar no noivado, quando alguém, amigo ou familiar morrer e não tiver nenhum celebrante, no momento de velório, tem que dar uma palavra de consolo, você saberá se portar. Será muito mais fácil e muito mais fácil mesmo. E depois você vai responder as perguntas básicas. Quem são os personagens presentes nesse texto? O que está acontecendo nesse texto bíblico? Qual é a sequência dos acontecimentos? Onde esses acontecimentos ocorrem? E como as soluções são apresentadas? Qual é o desfecho desse texto? Por que você só vai responder no ponto 5 essas perguntas agora? Por que você vai responder isso aqui só agora? Porque você no ponto 1 estudou todo o contexto geral. Eu vou repetir, porque isso é muito importante. Seja obediente em seguir passo a passo esses degraus. Se você ferir uma sequência por causa da ansiedade, você vai atrapalhar toda a sua corrente interpretativa. Então siga passo a passo, obedientemente, para o seu próprio bem. E depois você vai observar as proximidades do texto.
Depois que passar pelo ponto 3, pelo degrau 3, você já conhecerá todos os detalhes do texto, quem escreveu, quando escreveu, sobre o que o texto fala, as peculiaridades do texto, já terá a própria interpretação do texto já em seu coração e em sua mente. Agora você vai apenas observar os versículos que vêm antes, os versículos que vêm depois, os capítulos anteriores, os capítulos seguintes, para enxergar como o seu texto contribui para o que está ao redor, porque o seu texto faz parte de um contexto maior. O seu texto foi inserido para ajudar a explicar outros eventos. Como exemplo, Jesus é batizado, ele sai da água, o Espírito Santo desce em forma de pomba, ou como pomba, não é nem em forma de pomba. O autor diz que parece uma pomba. Para quem está vendo, parece, dá a entender que é uma pomba, não significa que seja. E aí uma voz do céu é ouvida: este é o meu filho amado, em quem me alegro, ouçam-no. No verso seguinte, Jesus é levado para ser tentado. O filho amado pelo Pai, eleito na eternidade, para realizar uma obra em nosso lugar, agora vai sofrer todas as tentações, numa perspectiva infernal, para saber se conseguirá vencer as tentações, para ser o nosso fiel substituto. Você não pode olhar as tentações, sem os versículos anteriores, que é o batizado de Jesus. Em seu batismo ele se identifica conosco. O batismo de João é um batismo para arrependimento. Jesus não tem pecado para se arrepender. Então ele está se arrependendo em nosso lugar. Ele oferece um arrependimento substitutivo. Como ele não tem do que se arrepender, e ele é nosso mediador, nosso substituto, ele oferece um arrependimento substitutivo. E todas as suas tentações também são tentações nos substituindo. Então você não pode estudar as tentações fora do batismo. Você vai olhar as proximidades do texto. Isso vai te dar mais elementos para interpretar o seu texto. Depois você vai escrever o sentido do texto. Preste atenção nesse ponto. Todo texto tem um único sentido. Por que acontecem normalmente os problemas domésticos? As brigas entre casais? Porque um fala uma coisa, o outro interpreta de outro. Todo mundo tem os seus paradigmas diferentes. E quando a gente consegue falar a mesma língua, entender o outro em seu contexto, em suas intenções, normalmente os conflitos são resolvidos de maneira praticamente que instantânea e a paz se estabelece. Nas Escrituras, em todo o texto, você terá apenas um único sentido. O que isso significa, pastor? Que quando Paulo fala de ressurreição dos mortos, ele não está falando de dízimo, ele não está falando de disciplina eclesiástica, ele não está falando da morte vicária de Jesus, a morte substitutiva, ele não está falando de casamento, ele está falando de ressurreição de Jesus Cristo. Quando Jesus chama as pessoas, quem está cansado e sobrecarregado, vem até mim e eu vos aliviarei. Isso significa apenas isso. Eu estou cansado de um sistema religioso opressor, com usos e costumes, com tradicionalismo, e eu quero alguém que me dê um sentido. Vá para Jesus Cristo. O jugo dele é leve, o fardo é suave, e você vai encontrar descanso para a sua alma. Não tem outro sentido. Quando Paulo diz em 1 Coríntios 15, quando Cristo voltar ao ressoar da última trombeta, os que estiverem mortos ressuscitarão primeiro, em corpos glorificados e incorruptíveis, e nós, os que estivermos vivos na ocasião do retorno de Jesus, seremos transformados num abrir e fechar de olhos, de corpo mortal para corpo imortal, de corpo corruptível para corpo incorruptível. Quando Paulo escreve esse texto em 1 Coríntios 15, ele só fala de um único assunto: o que acontecerá quando Cristo retornar? Qual será o estado do nosso corpo? O que acontecerá com os mortos? Ele não fala de outro assunto. Então todo o texto bíblico tem um único sentido. Todo o texto bíblico tem um único sentido. Só nesse degrau 5 é que você conseguirá escrever o sentido do texto com fidelidade. E você vai saber que encontrou o sentido se você conseguir reduzir isso para no máximo 40 palavras. Porque note,
Quando a gente tem dificuldade em explicar algo, a gente fica floreando, fica rodeando, fica colocando coisa demais. Quando a gente compreende algo, você fala, é isso, você é sucinto. E aqui eu vou dar uma pista, quando vocês estiverem num culto e um pastor ficar rodeando toco demais, dando volta demais, ele não sabe do que está falando, ele não entendeu corretamente o texto. Estou enrolado ainda nessas ferramentas para vocês. E 6, o 6º degrau, você vai agora escrever a aplicação aos ouvintes originais. Porque lembra no degrau 1, que é o contexto original, os problemas que as pessoas viviam, seus dramas, seus dilemas, tudo isso ocasionou uma necessidade de que o texto fosse escrito. Agora, esses ouvintes originais, quando receberam no degrau 5 o sentido do texto, esse sentido os alcançou com várias aplicações. Por exemplo, Êxodo capítulo 3, servidão infernal, povo de Deus escravizado 400 anos, crianças afogadas no rio Nilo, muita dor. O povo não podia mais obedecer o 7º dia, eram escravos, não tinham mais templos, não tinham sinagogas, não tinham condições de se reunir para cultuar a Deus com liberdade. O povo está gemendo. A perspectiva é, Deus nos abandonou, Deus se esqueceu da gente. O pacto que Moisés nos ensinou sobre Deus chegando a Abraão não é verdade. Aí Deus aparece a Moisés na sarça, e a primeira coisa que Deus diz para Moisés é, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Tudo o que vocês ouviram é verdadeiro. Em segundo lugar, Deus diz, vai dizer para o meu povo que eu vi o sofrimento deles. Eu sei o que eles passaram. Eu ouço as angústias. Eu conheço os dramas. Eu estava junto com aquelas mães chorando enquanto elas perderam seus bebês. Eu estive junto por todos esses séculos com os pais quando eles apanhavam no tronco, quando eles eram obrigados a servir como escravos. Eu conheço. E vai dizer mais, vai dizer que eu vou intervir para salvar meu povo, cumprir minhas promessas pactuais feitas a Abraão, Isaac e Jacó, e vou conduzir meu povo a uma terra da promessa. Qual é o sentido desse texto? Um único sentido. Deus se revela a Moisés dizendo que é o Deus do pacto e que vai cumprir todas as suas promessas. Ele é o Deus que vê, que ouve, que conhece e que salva o seu povo a fim de conduzi-lo para uma terra da promessa. O sentido do texto é esse. Quais são as aplicações para os ouvintes originais? A mãe que perdeu o bebezinho. A mãe que viu o bebezinho crescer, sentiu a barriguinha mexer, o chute, que amamentou, teve o seu filho arrancado de seus braços e morto afogado, enquanto ela via, sem poder fazer nada. Pode descansar no Deus que a consola. Deus sabe os dramas que ela enfrentou. Deus sabe o inferno na alma pela qual ela passou. Deus conhece as tristezas. O homem que se sentiu um inútil como homem, por ter sido escravizado, por não ter podido ajudar sua família, por não ter podido proteger seus filhos, pode ter certeza que Deus viu a sua humilhação, que Deus conhece o seu sentimento de vergonha, que Deus agirá para restaurar a sua dignidade, que Deus o conduzirá para uma terra de descanso. Percebe? Um único sentido agora alcança as pessoas em suas mais variadas necessidades. E para cada uma, respeitando aquele único sentido, existem aplicações distintas, que consolam, que confortam, que orientam. E só depois, isso aqui é uma revisão do nosso encontro anterior, tá? Só depois é que você vai construir ponte, aplicando para os nossos dias. São os significados do texto para os dias de hoje. Note que eu fiz um joguinho de palavra. Eu disse no degrau 5 que o texto tem um único sentido. Mas nos degraus 6 e 7, eu disse que o texto pode adquirir vários significados, que são as aplicações para as nossas vidas, em nossos variados dilemas. Quando o Rodriguinho lê um texto e chegar no sentido daquele texto, aquele texto terá aplicações diferentes para ele, por conta de seus momentos familiares, seus momentos profissionais, seus momentos emocionais, sua trajetória de vida, e o texto terá significados diferentes para o Oswaldo, para Isabel,
por conta dos nossos momentos, e nos alcançará, nos consolará, nos direcionará, nos orientará. É por isso que não é incomum você ouvir alguém dizendo: poxa vida, eu li a Bíblia hoje nesse mesmo texto e nunca vi isso. Não é que ela nunca tinha visto aquilo, é porque ela é outra pessoa hoje. E aquele texto agora, com o mesmo sentido, será aplicado de um jeito distinto, porque ela é outra pessoa hoje, com novas necessidades. Obedecer rigorosamente esses 7 degraus. Por isso que nos 3 primeiros encontros nossos, eu falei de paradigmas, que o nosso maior desafio, o nosso maior inimigo para interpretar a Bíblia, num certo sentido, somos nós mesmos. Porque a gente já abre a Bíblia com os nossos pressupostos, nossos paradigmas, nossas necessidades. E é impossível você ir para o texto bíblico abrindo mão de ser quem você é. O que você tem que fazer é, consciente de que você pode se prejudicar ao ler a Bíblia, tentar pôr cabresto, pôr coleira nos seus paradigmas, colocá-los ali amarrados ao pé da mesa e dizer: fica aí um pouco, deixa eu estudar o pano de fundo desse livro. Deixa eu ver quem escreveu, por que escreveu, sobre o que fala, quais as necessidades. Deixa eu ler esse texto em suas várias traduções. Deixa eu assimilar o texto. Deixa eu estudar o texto, as ações do texto. Deixa eu ver se houve alguma mudança radical no texto, mas deixa eu ver a conclusão do texto, portanto. Deixa eu agora escrever o sentido original desse texto para os ouvintes originais. As aplicações para os ouvintes originais. Aí agora sim, Isabel, você consegue escrever as aplicações para a sua vida. Agora, o que eu posso fazer para realmente não contaminar o texto? É tentar seguir isso rigorosamente, sabendo que no momento ou outro você vai contaminar o texto. É impossível a gente se desvencilhar de si. É impossível. Porque tem dia que você está triste. Tem dia que você diz: poxa, por que aquela pessoa fez isso comigo? Tem dia que você diz: meu Deus, estou nos meus 56 anos de idade, perdi o emprego agora, o que vai ser da minha família? Olha só que drama. Existem angústias que são avassaladoras. Como é que você vai pôr capresto nisso aí? Então, é desenvolver essas ferramentas. Eu estou ajudando vocês a conhecer ferramentas, e eu quero estimulá-los na leitura da Bíblia, no dia a dia, comece a aplicar isso. E quanto mais vocês forem usando essas ferramentas, mais vocês vão ficando aprimorados nela, e menos vocês vão macular o texto bíblico. Ok? Mas isso aqui foi um simples resumo, viu, gente? Passo simples para o nosso primeiro degrau. Queridos, agora que nós vamos entrar realmente nos passos simples para interpretar o primeiro degrau. Renove suas forças, renove sua concentração. Número 1, tenha papel e caneta em mãos. Pastor, sou igual ao Senhor, conectado. Então, passe a digitar as principais observações. Eu não uso papel e caneta há anos, sou eu. Se você é da velha guarda, mantenha o seu papel e sua caneta feliz da vida. Feliz da vida. Mas eu, quando vou estudar um livro bíblico, já vou para o computador, digito tudo, todos os insights, todas as minhas compreensões daquele texto. Passe a registrar tudo. Escolha o livro bíblico para reflexão. Eu usei a expressão reflexão de propósito, porque nós não estudaremos a Bíblia. Nós não somos senhores sobre ela. Nós refletiremos em toda aquela riqueza que ela nos oferece. A palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, e pode penetrar o impenetrável e revelar profundidades do nosso coração e nos transformar. Então escolha um livro bíblico inteiro para ser seu objeto de reflexão. Separe entre 2 a 3 introduções confiáveis para a leitura. 2 a 3 introduções confiáveis para a leitura. E depois você vai escrever o seu entendimento das leituras feitas nas introduções, seguindo a seguinte ordem: o autor, quando foi escrito, para quem foi escrito, quais as características do livro, quais as características do autor,
as características dos destinatários. Esse ponto 5 é muito importante. Ao ler as introduções, você já vai receber a informação da problemática daquele livro. Você precisa compreender isso. Isso aqui é chave para você interpretar todo aquele livro ou aquela carta. O que motivou a escrita daquele livro? O que motivou a escrita daquele livro? Quer um exemplo? Abre lá em 2 Timóteo. Por favor. 2ª carta de Paulo a Timóteo. Capítulo 1. Olha só. 2 Timóteo 1, olha o que Paulo diz no verso 4 a Timóteo. Eu me lembro das tuas lágrimas, e por isso estou ansioso para ver-te, para que eu transborde de alegria. Eu me recordo, pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento. Paulo está dizendo a Timóteo, eu sei que você é um menino crente. Eu me lembro de você chorando pelo Evangelho. A mesma fé que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice. E estou certo de que também em ti. Olha a conjunção. Por esta razão, ele poderia dizer, por isso, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor. O que Paulo está dizendo aqui? Através dessa introdução rápida, que Timóteo estava desanimado, estava com crise de fé, estava abatido. Aí quando você lê as introduções na 2ª carta a Timóteo, as introduções vão te mostrar um amplo material de que Timóteo era um jovem, de personalidade tímida, com problemas de saúde. Paulo já orienta Timóteo no fim da sua primeira carta a tomar um pouco de vinho para os seus rotineiros problemas com o estômago. Talvez Timóteo fosse um menino muito ansioso. Na medida em que recebesse pressões, e no ministério você recebe pressões o tempo todo, quem sentia era o seu intestino. E não é assim? Quando você está ansioso, parece que tem uma minhoca lá dentro. Timóteo era um menino simples, sensível, que foi pastorear uma igreja dificílima na cidade de Éfeso. Uma igreja formada por ex-macumbeiro, ex-pai de santo, ex-prostituta, ex-tudo. Era uma igreja dificílima. E Timóteo agora tinha que lidar com um monte de problemas internos. Gente de personalidade forte, gente que mostrava muitas evidências ainda de um estilo de vida anterior, porque Deus não nos purifica por completo no dia da conversão. No dia da conversão nós somos perdoados de todos os pecados. Agora a gente começa um processo de aperfeiçoamento, e esse processo é longo. E Timóteo está tendo dificuldade em lidar com isso. Sem contar heresias internas que estão entrando na igreja, por meio de líderes de personalidade muito forte, que combatem Timóteo frente a frente. Ele está cansado. Poxa, perseguição, desvalorização, luta, não dou conta disso. E aí Paulo escreve, você é um menino crente, você cresceu fundamentado, eu lembro da fé que há em você. Deus não te deu espírito de covardia. Note a problemática. Paulo escreve a 2ª carta a Timóteo a fim de encorajar, fortalecer, ajudar esse jovem desmotivado e que tinha o desafio de pastorear uma igreja, como é toda igreja, difícil, complexa, a comunhão dos pecadores salvos pela graça num processo de aperfeiçoamento. Então, com essa problemática em mãos, você lerá a carta a Timóteo, a 2ª carta de Paulo a Timóteo, com outra visão. As introduções te oferecerão isso. Te oferecerão também os principais argumentos do autor. E depois que você ler 3 introduções, 3 a 4, eu quero te estimular a observar 3 a 4 esboços do livro. Em toda a introdução, ou Bíblia de Estudo de Genebra, é a que eu mais recomendo, mas em todas as introduções, ele vai construir um esboço dos argumentos do autor, da linha de pensamento do autor. Observe esse esboço, fica de olho nesse esboço.
Do capítulo 1 ao capítulo 3 o autor fala sobre isso. Do capítulo 4 ao capítulo 6 ele fala sobre isso. Você não precisa decorar isso. É só para sua mente começar a assimilar esses conteúdos. Ok? Eu quero relembrar vocês, tá? Apenas relembrando, que eu passei livros para interpretar a Bíblia. Por isso, se você não está no grupo ou não recebeu, fale comigo depois aqui que eu passo para você. Nessa lista de livros que eu passei, não vai dar para você ler, tá? Mas tem aqui, comentário bíblico, que eu dividi em Antigo e Novo Testamento, dicionários bíblicos com enciclopédia, material riquíssimo para você estudar as palavras mais difíceis do texto. Quem são os fariseus? Você entra num dicionário bíblico e você vai aprender tudo sobre quando nasceu os fariseus, em que eles criam, por que eles tinham tanto problema com Jesus. Sua cabeça vai mudar. Você vai ler só uma vez. Depois, toda vez que você passar pela palavra fariseu nas escrituras, você vai saber. Aí depois nós temos aqui introduções bíblicas. Nessas introduções bíblicas eu coloquei aqui, deixa eu ver quantos. 11. Eu só sugeri 3 ou 4. Aqui você tem 11 introduções bíblicas. Você vai estudar o livro de Ruth. Então abra lá Ruth, leia tudo. Quem foi Ruth? Quando ela escreveu? As características de seu conteúdo. Abra outra introdução, leia. Quando você vem aqui também, nos comentários bíblicos, eu vou aqui no Antigo Testamento. Olha o tanto de livro que eu passei para vocês, gente. Isso aqui é precioso demais. Eu vou aqui em Amós, Vou abrir Amós. Olha só que bacana. Se você for em Amós, só aqui o autor já deu o tema do livro, um clamor pela justiça social. Só já na capa ele já deu a temática geral do livro. Aí ok, você foi lá para Amós. Aqui você já tem um esboço do livro, Versículo 1, o homem, seu tempo e sua mensagem. Versículo 1 a 3, capítulo 1, verso 3, até o capítulo 2, o juízo de Deus sobre várias nações. Aí você vai vendo aqui já o esboço do livro. Aí aqui, depois do prefácio, na introdução, ele já vai falar sobre Amós. Quem foi Amós? Quando ele escreveu aqui, Amós denunciou os pecados de opressão e injustiça cometidos pelas nações ao redor de Israel. Amós condenou os desmandos morais de seu povo, denunciou a corrupção no palácio e nas altas cortes do judiciário. Amós diagnosticou os males que destruíram a nação nos centros econômicos. Ele pôs o dedo na ferida da nação e alertou para a necessidade de arrependimento, tanto nas praças de negócio quanto nos altares religiosos. Amós nos mostra que a corrupção tomou conta de todas as esferas do poder, religiosa, judiciário, legislativo. Qualquer semelhança com os nossos dias não é mera coincidência. Então a mensagem de Amós é muito útil para os dias de hoje. Então leia as introduções, queridos. E escreva tudo isso aqui, Quem escreveu, quando escreveu, quem foram as pessoas para quem o livro foi escrito, as características. Procure compreender a problemática. O que motivou a necessidade do livro ser escrito. Escreva os principais argumentos do autor e observe sua linha de raciocínio. Agora eu vou terminar esse encontro presenteando vocês. Gente, eu vou ser sincero, isso aqui é um presente. Isso aqui é um presente. Isso aqui a gente não recebia no seminário não, viu? Eu vou dar para vocês um esboço geral, um panorama geral da carta de Paulo aos Efésios. Vocês vão poder compreender toda a carta de Paulo aos Efésios através desse esboço, tá certo? Em Efésios, nós temos como autor Paulo. Eu estou apenas aplicando o degrau 1, depois de ter lido várias introduções. Paulo foi o escritor de sua carta aos Efésios. A carta foi escrita nos anos 60 e 61, enquanto ele estava preso na cidade de Roma. Aquela prisão registrada no livro de Atos, capítulo 26, 27 e 28. Enquanto Paulo ficou preso por 2 anos em Roma, ele escreveu a carta aos Efésios, a carta aos Colossenses e a carta aos Filipenses. Paulo escreve aos cristãos que habitavam na cidade de Éfeso. Era um porto muito importante
na Ásia Menor, que era um pequeno estado. E essa carta deveria ser lida pelos cidadãos da igreja de Éfeso, pelos crentes da igreja de Éfeso, e também ser emprestada para as igrejas nas cidades vizinhas. Laodiceia, Pérgamo, Éfeso é uma das igrejas que recebe uma das cartas de Apocalipse. Quais as características do livro de Éfeso? Paulo ensina sobre o nascimento da igreja e as implicações da salvação na vida do povo de Deus como corpo de Cristo. Na carta de Paulo aos Efésios nós temos a construção de uma teologia da igreja muito saudável. Quem é a igreja? Quando a igreja foi idealizada por Deus? Quais as aplicações da salvação de Jesus em sua vida? Jesus te salvou, ok. Mas como você tem que viver como um irmão de fé? Como você tem que viver como marido? Como você tem que viver como profissional? Porque o evangelho não é só para domingo à noite não, gente. O evangelho é para revolucionar todas as relações. É para transformar nossas vidas. Qual foi a problemática na cidade de Éfeso? Em virtude do histórico de paganismo, porque a turma de Éfeso era tudo praticante de macumba, espiritismo, era uma lasqueira a cidade. Prostituição cultural, era um negócio, idolatria. Em virtude do histórico do paganismo, as pessoas ainda precisavam conhecer a respeito do caráter glorioso da igreja e suas implicações para as mais diversas áreas da vida. Então Paulo escreve essa carta para ajudar no processo de maturidade da turma que se converteu e agora formava a igreja de Jesus. Algumas informações complementares. Paulo formou uma escola teológica onde ensinou por 2 anos. Houve numerosa conversão e a partir de Éfeso o evangelho se expandiu por toda a Ásia Menor. Lá em Atos 16, Paulo chega na cidade de Éfeso, ele foi para a sinagoga, passou algumas semanas, foi expulso da sinagoga. Ele vai para a casa de um homem. Lá ele começa a ensinar, a igreja começa a crescer. Um outro homem possui uma escola. Esse homem tem o nome de Tirano. Ele é tirano só no nome, mas é um homem de Deus. Ele abre as portas de sua escola e por 2 anos Paulo ensina todos os dias Bíblia para esse povo. Em Atos 18 o texto diz que essa igreja cresceu e as pessoas queimaram seus livros de macumba, queimaram tudo. E aí Paulo precisou ir embora vítima da perseguição. Então era uma igreja já fundamentada na verdade, que ainda precisava amadurecer em algumas áreas. Os principais argumentos, e aqui eu tenho um resumo do esboço. Do capítulo 1 ao capítulo 3 nós temos a fundamentação teórica da carta. Nos 3 primeiros capítulos Paulo só fala de teologia. Teologia. Nos capítulos 4 a 6 nós temos a aplicação da doutrina. A carta de Paulo aos Efésios é como uma porta, fechada e aberta, é uma dobradiça. Os 3 primeiros capítulos, fundamento teológico. Os 3 últimos capítulos, aplicação da teologia. Vamos lá agora para a carta de Paulo aos Efésios, detalhadamente, só um esboço. Fundamentação teológica, capítulos 1 a 3. Versos 1 a 2 do capítulo 1, saudação. Isso é típico nas cartas de Paulo. Ele saúda a igreja, deseja graça, deseja a bênção, fala que ele que escreveu a carta, traz a informação dos seus destinatários. Isso é muito comum nas saudações. Eu sou Paulo, escrevo de próprio punho aos eleitos que estão na cidade de Éfeso, graça e paz da parte do nosso Deus e Pai. Depois nos versos 13 a 14 do capítulo 1, isso aqui é importantíssimo. Paulo fala sobre o projeto de salvação, elaborado pela Trindade antes da fundação do mundo, para a glória de Deus. A igreja nasce na eternidade, idealizada pela Trindade. Antes do mundo ser criado, o Pai escolheu um povo para si em amor. Antes do mundo ser criado, o Filho submeteu-se ao Pai a fim de morrer pelos nossos pecados. Antes do pecado existir, a Trindade já elaborou a cura. Antes do câncer invadir a história humana, Deus já decretou o seu fim. Nos versos 13 e 14 de Efésios 1, o Espírito Santo se submete ao Pai e ao Filho e diz que nos convencerá dessa obra de amor do Pai e de entrega do Filho. Nos convencerá da justiça, do pecado e do juízo e morará em nós, sendo a presença de Deus e a garantia de que a obra que Deus começou, Ele vai terminar.
Então, versos 13 e 14 do capítulo 1, Paulo nos faz enxergar a eternidade antes do tempo existir. E ele nos mostra que a igreja fez parte do projeto de Deus antes de qualquer coisa ser criada. Depois, nos versos 15 a 23, Paulo ora. Ele ora para a gente compreender tudo isso, porque é uma revelação estonteante, é uma revelação extraordinária. Ele ora para a gente ter uma compreensão espiritual dessas profundidades maravilhosas. Depois, no capítulo 2, Paulo nos mostra a salvação como acontecimento histórico e libertador, fundamentado na graça de Deus, com propósito de vida frutífera. Ele fecha a cortina que separa a eternidade do tempo, e ele agora diz: Deus precisou elaborar um plano, porque o pecado nos destruiu. Nós ficamos escravizados ao mundo, ficamos escravizados ao diabo e ficamos escravizados à nossa própria natureza. A parte mais íntima de nós é escrava da ira. E é por isso que Deus, por conta de sua graça, não por nenhum bem que realizássemos, Ele voluntária e livremente decidiu nos salvar. Pela graça sois salvos. E Deus nos salvou para que a gente agora viva uma vida próspera de boas obras. Na medida em que nós ajudamos pessoas, amamos a Deus, pregamos o Evangelho, edificamos os salvos, nós estamos mostrando que o amor eterno de Deus realmente é verdadeiro sobre nossas vidas. Nos versos 11 a 22, Paulo diz que a obra de Cristo agregou pessoas de todas as tribos, línguas, povos e nações. Através da cruz, quebrou-se a parede que separava judeus e gentios. Todos agora têm livre acesso a Deus através de Cristo Jesus. No capítulo 3, verso 1 a 13, Paulo diz que está preso por pregar justamente isso, que a obra de Cristo incluiu os gentios no projeto de salvação. Os judeus eram um povo etnocêntrico, muito fechado, muito orgulhoso espiritualmente. E quando Paulo chega e diz: Cristo, através de sua obra, quebrou a separação. Todos agora, bastando por a fé em Cristo, têm livre acesso a Deus. Essa mensagem foi revolucionária. Paulo foi perseguido pelos judeus e aprisionado pelos judeus na cidade de Roma por conta de pregar essa mensagem de que a obra de Cristo incluiu os gentios no projeto de salvação. E ele ora novamente nos versos 14 a 21 do capítulo 3, para que a gente tenha maturidade e compreensão espiritual das grandezas de Deus. Já que vocês são o povo salvo na eternidade, já que vocês são o povo que foram libertados por Deus da escravidão dos valores do mundo, das cadeias do jugo do diabo que era senhor sobre vocês, e já que vocês foram libertados da própria natureza mais íntima que odeia a Deus, tudo por conta da graça de Deus, já que Deus providenciou Jesus para dar a vocês livre acesso a Ele, sendo vocês brasileiros, sendo vocês portugueses, sendo vocês chineses, eu quero que vocês agora orem por maturidade na fé, cresçam na presença de Deus. Nesses 3 primeiros capítulos de Efésios, Paulo nos dá a fundamentação teológica. E a partir do capítulo 4, Paulo vai trazer para nós a aplicação da teologia. Paulo é extremamente didático. Toda boa teologia precisa produzir uma vida boa. Se a gente está vivendo de um jeito errado, pode ter certeza, os nossos pilares estão equivocados. Porque pilares bons serão usados para construir uma edificação sólida. Se a edificação está balançando, está instável demais, reveja seus pilares. Então, primeiro Paulo constrói todos os pilares, e a partir disso ele agora levanta o prédio, a edificação, é a aplicação da teologia. Toda boa teologia tem uma aplicação para as nossas vidas. No capítulo 4, Paulo faz um apelo para a gente viver em unidade. Já que nós fomos salvos na eternidade, a cadeia infernal foi quebrada em nossa vida. Já que Jesus quebrou o muro de separação e nos juntou como sua igreja, como é que a gente tem que viver? Paulo diz: a igreja vive em unidade. É por isso que não existe na cabeça de Deus essa expressão desigrejados. Eu gosto de Deus e não gosto de sua igreja. Como que você não gosta? Você gosta de Deus e não gosta de sua igreja? Se Jesus morreu para formar um povo para si, formar um corpo para si. Então vivam em unidade. Essa é a primeira implicação da obra de Jesus. É o viver em unidade como povo de Deus. Porque só existe um Deus, um só Senhor, um Espírito Santo, uma só fé, um só batismo, um só Jesus Cristo.
Depois, no versículo 7 a 16, Paulo diz que esse Deus presenteou a igreja com dons. E em Efésios 4, Paulo vai falar só sobre dons de ensino: pastores, evangelistas, profetas e mestres. Porque é através do dom de ensino que a igreja será edificada na verdade. E quando a igreja recebe a verdade, cresce na verdade, os dons individuais são usados com fidelidade para servirem-se mutuamente e a igreja crescer com qualidade. Os primeiros e mais importantes dons que Deus concede à sua igreja, como aplicação da obra de Cristo, são os dons do ensino, para que a igreja cresça fielmente na palavra. É por isso que, se você frequenta um lugar que não prima pela fiel exposição bíblica e pelo ensino preciso das Escrituras, fuja. Se na comunidade de fé não há como carro-chefe o ensino bíblico fiel e por excelência, fuja. Porque os primeiros dons que Deus concede à sua igreja são os dons de edificação dos santos por meio de sua palavra. Quando você cresce fundamentado na verdade, você constrói uma vida segura para servir uns aos outros em amor. Os seus dons são aplicados com fidelidade. Depois, nos versos 17 a 24, Paulo agora vai convocar a igreja, uma vez que foi perdoada, purificada, lavada e remida, a tirar a roupa suja do pecado, e todos os dias tem que tirar a roupa suja do pecado e se vestir com a roupa de Jesus Cristo. Uma vez que você foi amado na eternidade, é a habitação do Espírito Santo todos os dias. Você precisa se identificar com o comportamento, a vida e a identidade de Jesus. Aí no capítulo 4, verso 25, até o capítulo 5, verso 2, Paulo vai dizer das práticas de relacionamento daqueles que nasceram de novo. Os crentes que estão sendo edificados em Cristo Jesus não vão mais falar mentira, vão falar a verdade em amor, abandonarão a preguiça e vão trabalhar e vão enxergar que o seu trabalho é uma vocação para um fim: ajudar quem sofre. Paulo quebra a nossa visão egoísta de trabalho. A gente trabalha para ter uma baita qualidade de vida, poder trocar de carro todo ano e fazer boas viagens. Tudo isso é lícito. Mas Paulo diz que o fim último do trabalho é eu trabalhar para ajudar quem sofre. O meu trabalho agora tem uma perspectiva vocacional, ministerial, missional. Paulo vai dizer que aquele que foi lavado e remido pelo sangue de Cristo não vai permitir que a amargura tome conta de seu coração. Vai conversar com quem tiver que conversar, do jeito certo de conversar, vai se perdoar, vai pedir perdão, vai confessar pecado, vai ser paciente. Paulo diz que aquele que gritava não vai gritar mais, vai conversar com respeito. Paulo diz que agora essas pessoas vão aproveitar o seu tempo, vão cuidar do que veem, vão ter cuidado com o que ouvem, vão ter cuidado com o que falam, vão ter cuidado com o seu entretenimento, vão ter cuidado com o que põem na boca, vão ser pessoas agora prudentes, porque estão sendo formadas à imagem de Jesus. Foram salvas na eternidade. Depois no capítulo 5, verso 3 a 6, Paulo dá razões para a gente abandonar a imoralidade e palavras que ofendem. Aqui Paulo vai tocar de sexualidade corrompida e vai tocar em relacionamentos adoecidos. E ele vai dar as razões para a gente ser transformado todos os dias nessas duas áreas. Depois nos versos 7 a 14, Paulo vai nos ensinar como lidar com as obras das trevas. Porque as obras das trevas ainda podem estar presentes em nós. Quando nós, mesmo convertidos, ainda queremos continuar alimentando amargura, ressentimento, gritando, mentindo, sendo preguiçosos, ofendendo, práticas de sexualidade adoecidas. Então Paulo vai nos ensinar como lidar com as obras das trevas, agora com o Espírito Santo nos fortalecendo e habitando em nós. E depois, versos 15 a 21, como compreender a vontade de Deus. Nesses versos Paulo responde aquela pergunta: como é que eu posso saber que essa aqui é a vontade de Deus? Ele trata sobre isso como aplicação da doutrina da igreja. Por quê? Porque, gente, o Espírito Santo agora veio habitar na igreja. E se o Espírito Santo veio habitar sobre você, ele vai te dar compreensão da vontade de Deus, e Paulo vai explicar isso melhor. No capítulo 5, verso 22, até o capítulo 6, verso 9, Paulo vai falar sobre relacionamentos cheios do Espírito Santo. E aqui ele subdivide os seus argumentos na sujeição das mulheres, no amor do marido, na obediência dos filhos, os pais que instruem seus filhos, funcionários zelosos e patrões que são homens bons, mansos, humanos,
que tratam seus funcionários com respeito. Todas essas relações aqui estão debaixo do mandamento enchei-vos do Espírito em Efésios 5, verso 18. E depois, Paulo, caminhando para o final, fala sobre a armadura de Deus. Para a gente viver o Evangelho na prática, nós precisaremos de Deus no início, no meio e no fim de todo o processo. E aí ele vai caracterizar a armadura, que era uma vestimenta romana do primeiro século, de um soldado romano, para protegê-lo e ajudá-lo no combate, no campo de batalha. E ele termina com as palavras finais e a sua despedida. Aí depois que você tem tudo isso em mãos, você abre a carta de Paulo aos Efésios. Aí, meu querido, fica mais fácil mesmo. 3 considerações finais. Adquira uma nova disposição para ler o texto bíblico. Eu vou enfatizar isso aqui. Escolha livros inteiros, leia-os do início ao fim, respeitando o tempo em que o texto foi escrito, seus ouvintes originais e suas características distintas. Desenvolva o hábito de anotar e refletir. Aproxime-se do texto com a atenção de um detetive e o coração de um servo. E por fim, lembre-se que cada texto bíblico possui um único sentido e vários significados, tanto para a vida dos leitores originais, quanto para a nossa. Todo texto bíblico tem um único sentido, mas várias possibilidades de aplicação para as nossas vidas.